Oi pessoal, Adriana de Holanda por aqui. Esse é mais um Histórias que Curam, uma leitura comentada do conto da Clarice Lispector que se chama Perdoando Deus, em homenagem ao querido paciente que vem recebendo nossas curas. Então vamos ao conto. Sou Adriana de Holanda, sou psicóloga, juremeira e gestora em saúde pública. Então vamos nós com Perdoando Deus, que é um conto da Clarice Lispector. E Clarice começa nos indagando aí, né, nos provocando aqui, segundo as minhas perspectivas, sobre liberdade no primeiro capítulo. Então ela diz: e andando pela avenida Copacabana e olhava distraída edifícios, nesga de mar, pessoas sem pensar em nada. Ainda não percebera que na verdade não estava distraída. Era de uma atenção em esforço, estava sendo uma coisa muito rara, livre. Via tudo e à toa. Pouco a pouco é que fui percebendo que estava percebendo as coisas. Então ela já fala também de um tema importante, que é perceber o que estamos percebendo. Autopercepção, autoconhecimento. Minha liberdade então se intensificou um pouco mais, sem deixar de ser liberdade. Não era tudo e propriétaire. Acho que assim pronuncia aí, abre parênteses, né? Não era um passeio um turismo de sou dona, né? Sou proprietária. Nada daquilo, volta a Clarice a nos dizer, era meu. Nem eu queria. Me parece que me sentia satisfeita com o que via. Então, assim, nesse primeiro parágrafo, né, Clarice pode nos convidar assim. Não é que eu tenho uma posse, que eu sou proprietária disso que eu percebo, mas o que eu percebo me satisfaz e isso me deixa livre. Né? Podemos especular que livre da necessidade que seja outra coisa, né? Ou do apego que seja uma outra coisa. Então, abre aspas, Clarice continua em seu conto. Tive então um sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro carinho, eu me senti a mãe de Deus, que era a terra, o mundo. Por puro carinho mesmo, sem nenhuma prepotência ou glória, sem o menor senso de superioridade ou igualdade, eu era, por carinho, a mãe do que existe. Soube também que se tudo isso fosse mesmo o que eu sentia, e não possivelmente um equívoco do sentimento, que Deus, sem nenhum orgulho e nenhuma pequenez, se deixaria acarinhar e sem nenhum compromisso comigo. Ser-lhe-ia aceitável a intimidade com que eu fazia carinho. O sentimento era novo para mim, mas muito certo. E não ocorrera antes porque não tinha podido ser. Sei que se ama ao que é Deus. Com amor grave, amor solene, respeito, medo e reverência. Mas nunca tinha me falado de carinho maternal por ele. E assim como meu carinho por um filho não o reduz até o alarga, assim ser mãe do mundo era o meu amor apenas livre. Fecha aspas. Então, no segundo parágrafo de Perdoando Deus, Clarice nos convoca, então, na sua tecedura de escrita, a nos vermos, né, nos equívocos dos sentimentos, disso que não é, nos é ensinado como amamos Deus, como amamos a terra e a natureza,
Como ser livre de um sentimento que é doutrinado, que é ensinado, que é, né, visto com medo, reverência, né, ensinado dessa forma. Como que a gente pode se liberar, ser livre desse sentimento que tem esse formato, né? Então ela vai falar desse carinho maternal como se Deus fosse o filho, não um pai que castiga, que amedronta, que se deve uma reverência no sentido de um pânico, né? Bem atual, né? Então, abre aspas, vamos continuar com Clarice no 3º capítulo. E foi quando pisei num enorme rato morto. Em menos de um segundo estava euriçada pelo terror de viver. Em menos de um segundo estilhaçava-me toda em pânico e controlava como podia o meu mais profundo grito. Quase correndo de medo, cega entre as pessoas, terminei no outro quarteirão, encostada a um poste, cerrando violentamente os olhos, que não queriam mais ver. Mas a imagem colocava-se às pálpebras, um grande rato ruivo de cauda enorme com os pés esmagados e morto, quieto, ruivo, o meu medo desmensurado de ratos. Fecha aspas. Então Clarice nos convoca a que o medo nos cega. O que importa é o medo dos ratos, né? O medo, então, como esse grande mal que nos faz deixar de perceber nossa liberdade ou contemplar o que nos chega, né? O rato, então, é essa figura que pode trazer disparar esse lugar, tá? Do medo, que é o que nos interessa aqui, para a gente pensar nas curas que essa história pode nos trazer, de como percebemos Deus, inclusive, né? Abre aspas. Toda trêmula consegui continuar a viver. Toda perplexa continuei a andar. Com a boca infantilizada pela surpresa, tentei cortar a conexão entre os dois fatos, o que eu sentia minutos antes e o rato. Ou o medo, né? Parênteses. Continua Clarice. Mas era inútil, pelo menos a contiguidade ligava-os. Os dois fatos tinham, ilogicamente, um nexo. Espantava-me que um rato tivesse sido o meu contraponto, e a revolta de súbito me tomou. Então não podia eu entregar desprevenida ao amor? De que estava Deus querendo me lembrar? Não sou pessoa que precise ser lembrada de que dentro de tudo há o sangue. Não só não esqueço o sangue de dentro como eu o admito e o quero, sou demais o sangue para esquecer o sangue. E para mim a palavra espiritual não tem sentido e nem a palavra terrena tem sentido. Não era preciso ter jogado, continua Clarice, né, nesse capítulo, na minha cara tão nua, tão crua, tão nua, um rato. Não, naquele instante. Bem poderia ter sido levada em conta o pavor que desde pequena me alucina e persegue. Os ratos já riram de mim. No passado do mundo dos ratos, já me devoraram com pressa e raiva. Então era assim? Eu andando pelo mundo sem pedir nada, sem precisar de nada, andando de puro amor inocente e Deus a me mostrar o seu rato. A grosseria de Deus me feria e insultava-me. Deus era bruto. Andando com o coração fechado, minha decepção era tão inconsolável como só em criança fui decepcionada. Continuei andando.
procurava esquecer. Mas só me ocorria a vingança. Mas que vingança poderia eu contra um Deus todo-poderoso, contra um Deus que até com um rato esmagado podia me esmagar? Minha vulnerabilidade de criatura só. Na minha vontade de vingança, nem ao menos eu podia encará-lo, pois eu não sabia onde é que ele mais estava, qual seria a coisa onde ele mais estava, e que eu, olhando com raiva essa coisa, eu o visse no rato, naquela janela, nas pedras do chão. Em mim é que ele não estava mais. Em mim é que eu não o via mais. Fecha aspas. Então, Clarice, nos fala de anestesiamento. Eu quero esquecer, que eu tive esse medo. Então, o medo de se perceber, inclusive sozinha e com medo, ou sozinho, que nos afasta dessa plenitude de liberdade e paz que ela nos narrava anteriormente, E sem mais delongas, esse Deus Todo-Poderoso que se pode contra ele, que nos esmaga com o medo, E quando ela fala dos ratos, inclusive pode ser essas pessoas ratos, essas situações de rato, ratoeira, armadilhas, presas, a pressa, a ganância, a competição, a ira, tudo que corrói a nossa paz e a nossa liberdade de percepção, de podermos ver as coisas como elas são, não como o nosso medo quer que a gente veja, inclusive a Deus. Então, Clarice no final ela diz, olha, eu não vejo mais Deus em mim. Então ela pode estar se referindo a esse, eu só vejo meu medo e a minha vontade de vingança, desse Deus Todo-Poderoso aí. Continua Clarice, fecha aspas. Então a vingança dos fracos me ocorreu. É assim? Pois então não guardarei segredo. Eu vou contar. Sei que é ignóbil ter entrado na intimidade de alguém e depois contar os segredos, mas eu vou contar. Não conte, você só por carinho. Não conte. Guarde para você mesmo as vergonhas dele. Mas vou contar sim, vou espalhar isso que me aconteceu dessa vez, não vai ficar por isso mesmo. Vou contar o que ele fez, vou estragar a sua reputação. Fecha aspas. Essa vontade de vingar-se que às vezes vem do nosso problema, mexeu na minha fragilidade, na minha vulnerabilidade, nos meus medos. Então eu me vingo disso que fez aparecer meus medos aqui na minha cara. Abre aspas, continua Clarice, mas quem sabe foi porque o mundo também é rato. E eu tinha pensado que já estava pronta para o rato também, porque eu me imaginava mais forte, porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que somando as compreensões eu amava. Não sabia que somando as incompreensões é que se ama verdadeiramente. Porque eu, só por ter tido carinho, pensei que amar é fácil. E porque eu não quis o amor solene, sem compreender que a solenidade ritualiza a incompreensão e a transforma em oferenda. E é também porque sempre fui de brigar muito. Meu modo é brigando. É porque sempre tendo chegar pelo meu modo. É porque ainda não sei ceder. É porque no fundo eu quero amar o que eu amaria e não o que é. E porque ainda não sou eu mesma,
E então o castigo é amar um mundo que não é ele. É também porque eu me ofendo à toa. É porque talvez eu precise que me digam com brutalidade, pois sou muito teimosa. É porque eu sou muito possessiva, e então me foi perguntado com alguma ironia se eu também queria o rato para mim. É porque só poderei ser a mãe das coisas quando puder pegar um rato na mão. Sei que nunca poderei pegar um rato sem morrer da minha pior morte. Abre parênteses, morrer de medo. Tá vendo, né? Fecha parênteses e continua Clarice, abre aspas. Então, pois que eu use o Magnificat que entoa as cegas sobre o que não sabe nem vê. E que use o formalismo que me afasta, porque o formalismo não tem ferido a minha simplicidade, e sim o meu orgulho. Pois é pelo orgulho de ter nascido que sinto tão íntima do mundo. Mas este mundo que ainda extrai de mim de um grito mudo. Porque o rato existe tanto quanto eu. E talvez nem eu, nem o rato sejamos para ser vistos por nós mesmos, a distância nos iguala. Nós e o medo, né? Parênteses. Continua Clarice. Talvez eu tenha que aceitar antes de mais nada esta minha natureza que quer a morte de um rato. Talvez eu me ache delicada demais apenas porque não cometi os meus crimes. Só porque contive os meus crimes, eu me acho de amor inocente. Talvez eu não possa olhar o rato enquanto não olhar sem lividez esta minha alma, que é apenas contida. Talvez eu tenha que chamar de mundo esse meu modo de ser um pouco de tudo. Como posso amar a grandeza do mundo se não posso amar o tamanho da minha natureza? Enquanto eu imaginar que Deus é bom só porque eu sou ruim, não estarei amando a nada. Será apenas o meu modo de me acusar. Eu, que sem nem ao menos ter me percorrido toda, já escolhi amar o meu contrário, e ao meu contrário quero chamar de Deus. Eu, que jamais me habituarei a mim, estava querendo que o mundo não me escandalizasse. Porque eu, que de mim só consegui foi me submeter a mim mesma, pois sou tão mais inexorável do que eu estava querendo me compensar de mim mesma com uma terra menos violenta que eu. Porque enquanto eu amar a um Deus só porque não me quero, serei um dado marcado e o jogo da minha vida maior não se fará. Enquanto eu inventar Deus, ele não existe. Fecha aspas. Esse é o Perdoando Deus da Clarice Lispector. Muito grata pela atenção. E o que essas histórias podem nos ensinar são muitas e diversas coisas, né? Mas aqui a gente deixa essa primeira reflexão, primeira cura, né? Sobre como o medo cega a nossa percepção de nós mesmos e do divino em nós e no mundo, dos contrastes, das contradições, das ratoeiras, das armadilhas que muitas das vezes, né, estão em nós mesmos, nossos próprios medos, tá bom? Deixa nos comentários se você tem outras percepções desse conto, dessa história, que curas podem te trazer, né? Que mensagens podem disparar. E a gente continua se vendo nos próximos vídeos. Um beijo grande, tchau, tchau.